Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana caracterizada por uma variação no sentimento do mercado, isto com uma falta grande de dados económicos e com muitas intervenções verbais por parte de responsáveis da Reserva Federal dos Estados Unidos. Logo no início da semana, a reabertura do governo dos Estados Unidos criou alguma euforia nos mercados, mas isso não continuou a evoluir, tendo em consideração que os mercados continuavam com uma falta bastante grande de quaisquer indicações, quaisquer dados, quaisquer indicadores económicos que pudessem de alguma forma continuar a suportar essa tal euforia logo no início da semana. Tivemos variadíssimos responsáveis da Reserva Federal dos Estados Unidos que mais uma vez demonstraram alguma variação, alguma divergência de opiniões, mas numa grande maioria colocam bastante em dúvida a probabilidade de termos um novo corte de taxas de juros já em dezembro. Isso levou a uma alteração no sentimento de mercado, uma forte alteração no sentimento de mercado, que acabou com a Fed Watch Tool no final da semana a mostrar que a probabilidade de haver um corte de taxa de juros em dezembro já está abaixo dos 50%. Ora, isso em conjunto com toda essas dúvidas que o mercado começa a colocar relativamente aos cortes de taxa de juros, acabou por levar novamente os investidores a colocar em dúvida as fortes avaliações, os fortes investimentos, principalmente no setor tecnológico e principalmente na inteligência, nos investimentos feitos em inteligência artificial, levando o mercado para um pouco de aversão ao risco. Isso levou com que os mercados acionistas acabassem por negociar entre ganhos e perdas, portanto andaram aqui a serpentear primeiro em euforia e depois em aversão ao risco no final da semana, como podemos ver facilmente por este gráfico, em que na Europa os mercados terminaram positivos. Temos aqui o Eurostoxx a ganhar 2,3%, mas tanto na Ásia, em que tivemos aqui uma diferença grande entre os mercados na China a perder e outros na Coreia a ganhar, enquanto no Japão os mercados acabaram por recuar dos ganhos iniciais e terminaram praticamente ao nível de entrada da semana, à volta dos 0,2%, 0,1% de ganhos. Por cá, por Portugal, o PSI ganhou cerca de 0,8%, impulsionado pelos ganhos do BCP, que esta semana ganhou aqui cerca de 6%, e as perdas do CTT, que perdeu um pouco mais de 2%. No mercado cambial, o dólar voltou a continuar o movimento que já tinha começado na semana passada, continuou em queda, o DXY chegou aos 99. Já por outro lado, o euro-dólar continuou a recuperação e voltou a negociar acima de 1,16, chegou mesmo acima de 1,1650 e terminou aqui acima de 1,16. O iene continuou em fortes perdas. A situação de uma política fiscal e política monetária bastante mais, digamos, expansionista acaba por continuar a levar o iene para fortes perdas, com o dólar-iene a chegar aos 155, com o euro-iene muito perto de chegar aos 180, chegou aos 179,97, estamos a falar de um máximo com mais de 30 anos. Por outro lado, a libra também continuou a negociar em perdas. As preocupações dos investidores relativamente às políticas fiscais continuam a pressionar fortemente a libra, que esta semana também voltou a ser das divisas que mais perdeu durante toda a semana. Por outro lado, o franco suíço ganhando aqui um pouco com esta situação da aversão ao risco e ainda com o novo acordo comercial que a Suíça conseguiu com Donald Trump, com os Estados Unidos, baixando dos tais 39% para 15%, acabou por levar
o franco suíço a ganhos, com o euro suíço a negociar, a fazer mínimos recordes, o suíço a fazer máximos recordes face ao euro. Nos mercados emergentes, o rand sul-africano foi o que se distinguiu esta semana, ganhando aqui cerca de 1%, um pouco mais do que isso face ao dólar, um pouco menos face ao euro. No mercado de commodities, a euforia inicial levou o petróleo a ganhos, com o mercado a acreditar que a procura seria superior à oferta, mas isso acabou por voltar a arrefecer novamente tanto com inventários acima do esperado, como relatórios da EIA e da OPEP a apontarem para uma produção acima da oferta para 2026. No entanto, mais para o final da semana, acabámos por ver uma recuperação do petróleo, que acabou por terminar a semana em ganhos, isto depois de ataques ucranianos a portos de abastecimento russos, acabaram por levar os mercados a recear aqui alguma oferta mais apertada e por isso a dar suporte aqui aos preços do petróleo. Já o ouro também voltou aqui a negociar em alta, recuperou dos mínimos da semana passada, bem abaixo dos $4.000 por onça e acabou por ganhar aqui esta semana cerca de 2% e ao mesmo tempo consolidar aqui os níveis acima dos $4.000 por onça. A semana que vai começar é uma semana onde os mercados vão estar realmente atentos mais aos dados económicos, desta vez, a resultados empresariais, mais discursos de banqueiros centrais durante esta semana que vão poder novamente influenciar o sentimento do mercado. Para já, os números económicos que os mercados vão estar atentos vão ser essencialmente os PMIs, lá mais para o final da semana, onde na Europa se espera a continuação da recuperação da atividade económica, ligeira, mas a continuação. Por outro lado, nos Estados Unidos espera-se um certo recuo nesta atividade económica mostrada pelos PMIs. Isto na mesma altura em que os mercados vão estar bastante atentos ao que vai acontecer com os dados norte-americanos. Está-se à espera, de facto, que se consiga saber, nomeadamente dia 20, os números dos non-farm payrolls de setembro. Provavelmente não vamos ter os dados da taxa de desemprego. Scott Bessent, na semana passada, acabou por dizer que provavelmente não vamos ter os dados de outubro dos non-farm payrolls nem da taxa de desemprego. Mas o mercado, portanto, vai ter que adivinhar um pouco aquilo que vai indo acontecendo, aquilo que vamos tendo durante esta semana, mas de facto estamos à espera que os dados norte-americanos em atraso comecem a ser divulgados esta semana. Por outro lado, vamos aqui ter vários discursos, mais uma vez, de responsáveis de bancos centrais, nomeadamente, obviamente, da Reserva Federal, onde vamos ter, inclusive, as minutas dessa mesma Reserva Federal, da última reunião. Claro que com a quantidade de discursos que temos tido, duvido que haja mais alguma surpresa, mas ainda assim vamos ter esse relatório. Vamos ter também um discurso de Christine Lagarde lá mais para o final da semana e vamos voltar a ouvir Martin Schlegel do Banco Nacional Suíço, que tem continuado a tentar, digamos, não conseguindo parar os fortes ganhos do franco suíço. Os resultados empresariais vão voltar. Temos alguns interessantes, como por exemplo a Walmart e a Xiaomi, mas os mercados vão estar essencialmente bem atentos aos resultados da Nvidia. Não fosse a Nvidia a menina dos olhos dos mercados, principalmente nesta euforia da inteligência artificial. Por fim, ainda vamos ter um Banco Central, o Banco Popular Chinês, mas que vai certamente deixar inalterada a sua taxa de juros básica nos 3%. Bom, e para esta semana é tudo. Desejo a todos o resto de um bom dia, uma boa semana, bons negócios, e eu por mim estarei por cá daqui a uma semana com mais uma Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!